Gênesis 45, do 1º ao 15º versículo, diz assim então a palavra de Deus. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se afligem e nem se recriminem, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. E eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem ao meu pai quanta honra me prestam no Egito, e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim, e o abraçou, e Benjamim também o abraçou, chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos, e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Feche seus olhos agora, e você vai pedir para que Deus abra o seu coração, para que Deus dê entendimento, para que você então não só ouça, mas também pratique a palavra de Deus para a sua vida. Ora ao Senhor agora. Deus amado, Pai, nesse instante eu quero pedir a Tua bênção sobre o Teu povo que aqui está. Eu quero pedir que o Espírito Santo dê discernimento, sabedoria a todos que aqui estão, para que possam, ó Pai, não apenas ouvir, mas ainda possamos praticar tudo, mas tudo o que o Senhor vai nos ensinar essa manhã. Não deixe ninguém sair daqui de forma física, e nem ainda de forma mental, através de pensamentos que não são os que levem à Tua vontade, mas que toda atenção seja ao Senhor e o Teu querer agora, Pai. Derrame sobre o Teu povo a Tua graça, em nome de Jesus, amém e amém. Família perfeita. Talvez esse seja o seu alvo, o seu objetivo, de buscar uma família perfeita. Ou então você de repente já entendeu que família perfeita muitas vezes não passa de um mito, algo que simplesmente existe numa ilusão, num desejo, mas que no dia a dia isso não tem como se tornar uma realidade. A minha família não é perfeita, a sua família não é perfeita, nem por isso devemos ou podemos desistir dela. Ao contrário, temos que realmente honrar, lutar e buscar valorizar o maior patrimônio que você tem, que é a sua família. Por isso, queridos, a Bíblia sempre nos mostra e nos dá meios para isso. A Bíblia
glória a Deus que o Senhor, quando Ele então ungiu os seus queridos para registrarem tudo o que Ele queria, registrou não apenas a vontade de Deus, ao Santo e Deus Todo-Poderoso, mas registrou também as imperfeições daqueles que foram chamados por Deus. A Bíblia ela é realista, ela mostra assim as famílias que Deus abençoou e que Deus usou, mas também mostra essas mesmas famílias tendo lutas e tendo dificuldades, mas também mostram os homens, as mulheres, os familiares lutando por cada uma delas, porque o importante é não desistir, o importante é lutar pela maior bênção que Deus deu a você, a sua família, pelo seu maior patrimônio, a sua família. Que Deus assim nos conceda cada vez mais força e ânimo para nunca desistir dos nossos familiares. E é sobre isso que eu quero então meditar nessa manhã. Família imperfeita. Sim, família imperfeita, já que somos imperfeitos. Mas a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a origem dessa imperfeição. Nós gostamos muito de gostamos muito de saber tudo os porquê da vida, né? Então, a palavra nos mostra o porquê que as famílias são imperfeitas. E aí então nós vamos, queridos, para Gênesis capítulo 1, onde mostra Deus criando a família, e diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus aqui está criando a família, Deus cria o homem, Deus cria depois a mulher, e Deus aqui então cria a família, e Ele olha para essa família e vê que essa família é uma família muito boa. Por quê? Porque foi Deus que criou, Ele é bom, a sua criação é boa, e aqui então aqui sim, nós encontramos uma família perfeita, a família que seria usada de modelo, a família que seria usada de matriz, para ser bom em tudo, uma família perfeita, fisicamente, moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Sim, uma família segundo o padrão do Senhor Deus, e eu estou me referindo a Adão e Eva. Esse casal foi um casal formado pelo Senhor, e ali o Senhor então formou a família perfeita, porque Adão era perfeito, porque Eva era perfeita, então não tinha como ter, a não ser uma família perfeita. Mas não ficou apenas nessa perfeição, devido ao desejo do homem, em querer até mesmo ser, e a querer saber mais do que Deus, ele acabou caindo, o homem acabou caindo, acabou cedendo às tentações da serpente, a mulher acabou dando ouvido para a serpente, assim o pecado entrou no mundo, com a desobediência dos nossos pais, com a desobediência do primeiro casal perfeito. Agora eles deixam a perfeição, eles deixam o estado de perfeito e passam a ser imperfeitos. Agora eles têm defeitos, agora a família passa a ter dificuldade. Agora Adão já não é o marido perfeito, Eva já não é uma esposa perfeita, ambos já não são mais pais perfeitos, e os filhos também não são gerados assim, e cria-se toda a confusão, certo, da imperfeição naquela criação do Senhor. Nós vamos para o capítulo 3, e olha que interessante, diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Aqui foi logo após a queda. Deus então agora, como todo dia Deus fazia, Deus conversava com Adão, Deus conversava com Eva, batia um papo, um final da tarde, estava ali conversando,
E naquele dia Deus foi para o encontro marcado de todos os dias, na hora marcada de todos os dias, mas não encontra Adão, não encontra Eva, e Deus não começa a chamá-los. E o que diz o texto? Quando eles ouviram, eles se esconderam da presença do Senhor, tiveram vergonha. Por quê? Porque pecaram, porque desobedeceram, porque deixaram de ser perfeitos para serem perfeitos, e a imperfeição trouxe a eles vergonha. E a partir daqui então Deus chama Adão e diz: Adão, o que fizeste? Adão, como um bom homem perfeito, diz: Ah, Senhor, foi a mulher que tu criaste. Já viu isso na sua casa? Já viu o homem jogando a culpa na mulher? Você é a culpada. Ah, você é a culpada do que estamos passando, foi por você. Já ouviu isso? Deus então chama Eva e diz: mulher, o que tu fizeste? E Eva diz: a serpente que tu. Começa a confusão, começa a imperfeição, não assumem os erros, mas começa a jogar a culpa um no outro. Aqui começa a briga, aqui começa a realmente mostrar que a família não era mais perfeita. Adão agora culpa não apenas Eva pelo erro que ele cometeu, mas culpa o próprio Deus, porque ele diz: a mulher que tu criaste. Ele não só joga a culpa sobre a mulher, mas joga a culpa sobre o próprio Criador. Eva também não assume a sua responsabilidade e joga a culpa sobre o animal, sobre a serpente, e também joga a culpa sobre Deus que a criou. E nós jogamos a culpa em quem? Pela imperfeição da nossa família. Porque a coisa mais natural que nós temos é jogar a culpa em alguém. Você pega uma criancinha pequena, brincando com outras crianças, quebra algo. Você pergunta assim: quem foi? O que vai acontecer? Vai levantar uma criança perfeita e dizer: fui eu, papai? Não, naturalmente não. Naturalmente um vai apontar o dedo para o outro, com medo do castigo, com medo do que pode acontecer, com medo, culpa. Assim somos nós, fomos criados assim, crescemos assim, casamos assim, educamos assim. A imperfeição está em nós, a origem está dentro do seu coração. A origem de um casamento não perfeito é você, e não é o seu cônjuge. A origem da imperfeição da família, bata no peito e diga: sou eu, e não ela, e não ele. Para de culpar o outro por tudo que dá errado. Nós temos isso, né? Às vezes não culpamos da família, mas vamos culpar. Olha, eu não tenho um bom carro, porque eu não tenho um bom emprego, porque eu não tenho isso, porque não me deram, porque eu não consegui. Nunca é ele, nunca é você. Assuma a responsabilidade. Sou eu, e eu vou lutar pela minha família. Deus é maravilhoso. Ele não só nos mostra a origem da imperfeição familiar, mas também nos mostra que temos solução. Glórias sejam dadas ao Senhor, amém? A sua família tem solução, você tem solução. Tem meios de conseguirmos termos uma família feliz. Tem meios para conseguirmos uma família abençoada. Busque o Criador, busque aquele que fez a família. Ele tem a maneira certa para te ajudar a ter uma família feliz. Valorize o patrimônio que Ele te deu. Busque nele tudo que você precisa para vencer a imperfeição sua, para que a sua família seja melhor. Mas, além de mostrar a origem, a Bíblia também nos mostra exemplos de famílias, certo, que foram imperfeitas, homens de Deus,
famílias de Deus. Eu não vou citar exemplo de família que não era de Deus, mas vou citar apenas exemplos de famílias que serviram ao Senhor Deus, que foram instrumentos de Deus. Vou começar pela família de Abraão. Olha esse texto. Paulo escrevendo: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedemos das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Tudo que você vai ver aqui agora, eu quero que você veja nesse prisma. Tudo que nós vamos ver agora, as famílias e os seus defeitos, vem para nos ensinar, vem para nos trazer um bom ânimo, venha para nos dar esperança, porque foi escrito com esse propósito. A Bíblia foi escrita com esse propósito, e Paulo vai dizer em Coríntios: essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre o que tem chegado o fim dos tempos. Assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Nós vamos ver várias famílias agora. Eu quero que você olhe para essas famílias nessa visão. São exemplos para que tenhamos esperança e que não venhamos a cair como eles. Agora sim, a família de Abraão. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita, diga-me que é minha irmã, para que me trate bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Tem algo de errado? O que vocês podem ver nessa família? O que tinha nessa família? Fala, gente. Mentira. Nós já podemos ver que a família de Abraão, o homem da fé, tinha mentira. Eu sei que na sua não tem, né? Eu sei que na sua família não tem mentira. Eu sei que na sua vida não tem mentira. Que Deus conceda graça sobre nós. Mas Abraão vai passar pelo Egito, pela sua caminhada, e ele diz assim: Sara, olha, você é muito linda, Sara. Mulher, olha que mulher. Não, quando passava no Egito, o faraó te vê, porque era uma regra do faraó. Se o faraó olhasse para uma mulher e tivesse interesse, aquela mulher teria que pertencer ao faraó. Então, sabendo disso, disse assim: olha, vamos combinar o seguinte, você vai dizer que é minha irmãzinha. Você vai dizer que é minha irmãzinha. Por quê? Para que me trate bem. Por quê? Para que a minha vida seja, além de mentira, tem o que também? Tem o que? Egoísmo. Ele estava pensando na Sara? Não, porque ela seria tomada. Ela seria tomada. Ela teria que dormir com o faraó. Ela teria que ir para a cama com o faraó. Mas egoísmo. Ele estava pensando nele. Tem isso na sua família? Quantas vezes nós somos imperfeitos agindo de forma egoísta? Um marido egoísta, uma esposa egoísta, filhos egoístas. Quantos? E tem uma outra questão. Sara fez exatamente o que ele pediu. Sara consentiu com aquilo. Ela também é culpada. Ela também concedeu com o erro. Ela concordou com a mentira. Ela concordou com o egoísmo. Também houve erro. Uma família imperfeita. A família de Abraão. Mas nós vamos encontrar outras famílias. Se você quiser anotar, não vou ler os textos para não ficar longo, vou citar. Nós vamos encontrar a família de Ló. Triste situação. Ló, as filhas tomam uma decisão. Ló e suas duas filhas apenas estavam numa região onde não tinha mais homens. E aí a filha mais velha disse: olha, precisamos ter filhos, mas como? Vamos deitar com o nosso pai. E as duas então enchem a cara de Ló de cachaça. Ele fica bêbado. E aí acaba tendo, a filha mais velha tem relação com o pai. No outro dia elas dão mais bebida para o pai fica bêbado, a filha mais nova tem relação com o pai. Daí nascem dois filhos. O filho da mais velha vai se tornar mais tarde pai dos moabitas. O filho da mais nova vai se tornar mais tarde pai dos amonitas. Sabe quem foram moabitas e amonitas?
foram pedra de tropeço na história de Israel. Perseguiam Israel, foram instrumento para realmente maltratar Israel, não foram bênção para Israel. Uma decisão errada. Família de Ló, família de Isaac, houve venda do direito de primogenitura. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú tinha direitos naturais, conforme mandava a cultura. Para Esaú aquilo não tinha muito valor, ele estava com fome. Jacó, muito esperto, querendo ganhar os direitos do irmão, vendeu, deu um prato de comida. E ali começa a confusão. Jacó começa então a enganar o seu irmão. Aí, para piorar a situação, Isaac amava Esaú, tá? E aí Rebeca amava Jacó, o pai amando um, a mãe amando o outro. Pronto, o rolo está feito. Rebeca ajudou Jacó a enganar o próprio marido, para que Jacó recebesse a bênção. Final da história, só confusão na família de Isaac. Jacó, família de Jacó, não poderia acontecer algo tão diferente. Houve predileção também. Ele amava José, porque era o seu filho queridinho. Deu uma roupa de marca, só ele teve, só José tinha a roupa bonita, só José tinha tudo do pai, e isso também causou vários danos. Esse é o texto que nós acabamos de ler. Os irmãos de José tentaram matá-lo, venderam ele. Por quê? Porque o pai o amava, pai dava preferência. Houve confusão na família de Jacó. Os patriarcas, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Os representantes tiveram as suas famílias imperfeitas. Por aí não para, vamos para Moisés, irmão mentindo, irmão se juntando para falar contra irmão. Miriam e Arão se juntam para poder falar mal de Moisés. Nós vamos ter Sansão, a esposa traindo Sansão. A esposa engana Sansão, passa a perna em Sansão, e aí então faz ele sofrer. Vamos ter a família de Eli, o grande profeta, sacerdote, e Deus diz assim: Eli, eu vou castigar o seu filho Eli. Por quê? Porque você não sabe discipliná-los. Por falta de disciplina do pai Eli, os filhos foram punidos. Temos a família de Davi, aonde aconteceu o adultério, aconteceu o incesto, fratricídio, remorso paternal, sangue, violência dentro da família. Família de Salomão e tantas outras famílias. Exemplos que estão na Bíblia, para quê? Para te desanimar? Não, para você ver que foram imperfeitos, mas Deus restaurou cada família dessa, cada homem foi usado pelo Senhor, cada família foi preparada para o Senhor, e a sua também será, e a sua já é uma família abençoada por Deus, amém? Amém. Isso vem nos trazer esperança, de que apesar da imperfeição da minha família, Deus está cuidando dela. Vem me trazer ânimo, de saber que eu tenho que lutar pela minha família, apesar dos erros e das falhas. Deus abençoou todas essas famílias, e Deus vai abençoar a sua família, como já está abençoando, em nome de Jesus. Não perca a esperança, olhe para cada história dessa, como um ânimo para você, e não como desculpa, porque como um bom brasileiro, você vai dizer assim: está vendo? Davi fez, eu também posso fazer. Está vendo? Ele fez, eu também posso fazer. Sansão fez, eu também posso fazer. E assim por diante. Não, não é isso. Não é isso que lemos que Paulo escreve. Não, a Bíblia foi escrita para usar de exemplo, para que você não pegue o mesmo caminho que eles pegaram. Siga outro caminho, porque esse já sabemos que não dá certo. Mas, queridos, calma. Além da origem da imperfeição, os exemplos, a Bíblia também nos mostra. Oh, glória a Deus. Responda sinceramente. Eu quero que você responda sinceramente, aí no seu coração, você está disposto a investir no seu maior patrimônio?
Você está disposto a investir tempo? Você está disposto a investir atenção? Você está disposto a ceder a sua razão para abençoar a sua família? Na casa de apoio tinha um senhor com a sua esposa, mais de 50 anos de casado, e eu estava dando um estudo na casa de apoio, e aí falando sobre, foi até uma lição acho que o fruto do Espírito, falando sobre a razão, sobre a paz, era uma lição sobre paz, que na vida muitas vezes nós temos que ter paz, temos que abrir mão da razão para ter paz. E aquele senhor, ele já está só passando de ano em ano, né, a questão do câncer dele, mas a esposa já está começando Alzheimer, tanto que eu cheguei para fazer reunião e ela não me conheceu, aí eu estranhei, não sabia, depois ele veio me falar, depois ela lembrou tal, mas já está sofrendo de Alzheimer, e aí ele olhou para mim assim e falou: pastor, guarde uma lição, eu falando sobre fé, sobre razão e sobre paz, ele falou assim: casamento, aonde há razão, não há duração. Casamento, onde há razão, não há duração. Mais de 50 anos de casado. Se no casamento todo mundo tiver razão, esse casamento vai durar quanto tempo? Você está disposto a ceder a sua razão? Você está disposto a investir no seu casamento? Nós vamos entrar agora na história de José, o texto que nós acabamos de ler. José sofreu muito, queridinho do papai, e não só queridinho do papai, tendo as roupas melhores, também ele teve um sonho, aonde o sonho mostrava para ele que ele ia ser melhor e maior do que os irmãos, ele ia estar num cargo superior aos seus irmãos. Isso tudo inflamou mais ainda, e aí os seus irmãos tentaram realmente matá-lo. Ele cresceu debaixo dessa confusão familiar, ele cresceu debaixo desses irmãos odiando ele, um ódio tão grande que decidiram matar, tirar a vida, mas devido à ação de um dos irmãos, não o mataram, mas venderam como escravo. Todos os irmãos juntaram aquele irmão e venderam ele, pegaram a roupa dele, mataram um animal, jogaram sangue na roupa, e levaram para o pai, dizendo: aqui, o seu filho morreu, seu filho está morto. Olha a família dele, e ele continuou a viagem como escravo, foi vendido, foi revendido, foi odiado, e ele continuou firme, sempre servindo ao Senhor. Ora, Israel, e aqui é Jacó, agora com o nome de Israel, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no, e não conseguiram falar com ele amigavelmente, e aí começou toda a confusão, ele foi abandonado pelos irmãos, ele foi tratado como escravo, ele não teve o que comer, ele apanhou, ele sofreu, ele foi humilhado, mas Deus o levou, Deus o abençoou, e ele se tornou segundo o homem mais importante do Egito. A nação mais importante da época era o Egito, e ele se tornou o segundo homem mais importante. Acima dele tinha apenas o faraó. José, até hoje, foi o único egípcio que governou o Egito, que não era egípcio. Até hoje, na história do Egito, o único. Por quê? Porque Deus estava com ele. E aí então ele, em um certo momento, está vindo fome sobre a terra,
O único lugar que tinha comida era o Egito. Todo mundo ia para o Egito para comprar comida, e os seus irmãos foram lá para comprar comida. Quando então ele olha e ele reconhece os seus irmãos, e aí então entra no texto que nós acabamos de ler, e ele então chega e diz, e chama os seus irmãos, cheguem mais perto, pede para que os seus irmãos se aproximem dele agora, e diz, não se aflige e nem se recrimine, porque Deus me enviou diante de vocês. Ele poderia muito bem dizer, olha para mim, olha onde eu estou, olha vocês. Ele poderia mandar prender. Se fosse você, de repente, você até batia neles, não batia não? Calma, olha o que você fez comigo. Eu e você talvez agiríamos assim. Mandava dar uma surra em cada um deles, por cada sofrimento. Mas não, ele não fez isso. Imagina, ele não jogou na cara deles. Está vendo? Olha o que vocês fizeram comigo. Você vê isso? No texto que lemos, José não joga na cara dos irmãos, nem critica os irmãos pelo que fizeram. Diz, chegue mais perto de mim, não fiquem com medo, não fiquem ressabiados, eu não vou fazer nada com vocês. José se coloca como instrumento de bênção para a vida da sua família. Que família? A família que fez ele sofrer, a família que fez ele chorar, a família que bateu nele, a família que humilhou ele, a família que jogou ele num buraco, a família que jogou ele como escravo. Talvez a sua família também, talvez não, a sua família não é perfeita como a família de José não era. Talvez você também se encaixa a pessoa de José e diz, a minha família me humilha, a minha esposa me humilha, meu marido me humilha, meus pais, meus filhos. Talvez você está enfrentando alguma luta que possa estar passando, ou semelhante à de José em algum ponto. Mas eu quero te dizer o seguinte, José se pôs como bênção de Deus para a vida da família dele. Eu quero que você hoje tome essa decisão. Eu vou ser bênção para a minha família. Diga isso bem alto e com fé. Você vai ser o instrumento de Deus para a sua família. E José fez isso. Quais as características que eu tenho que ter? O que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu tenho que ter amor. Olha que interessante, ele se pôs a chorar tão alto, que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio. Não foi um choro de amargura, não foi um choro de vingança, não foram lágrimas de ódio, mas foram lágrimas de amor, amor de rever os irmãos, os irmãos que bateram, que judiaram, mas era sangue, era família. Ele era o segundo homem do Egito, ele tinha tudo, mas não tinha família. Tinha riqueza, mas não tinha família. E quando ele olha os seus irmãos, ele chora, e diz o texto, um choro tão alto, que os egípcios ouviram. Choro de alegria de estar junto com aqueles que são seus, choro de alegria de estar com seus queridos ao lado ali, vendo todos eles vivos. Ele chora, ele abraça cada um deles, ele não apenas cumprimenta, ele abraça, um abraço cheio de lágrimas. Qual foi o último dia que você deu um abraço forte no seu marido? Do nada. Qual foi o último dia que você deu um abraço forte na sua esposa, sem ela esperar? Quando foi a última vez que você abraçou seus filhos? Sem por nenhum motivo. Quando que vocês, filhos, abraçaram seus pais? Sem nenhum motivo também. Qual foi o último dia que você demonstrou amor para a sua família? Nunca é tarde, não é verdade? Nunca é tarde para fazer isso. José foi um homem amoroso, isso ajudou ele a restaurar a sua família. Nunca é tarde para ser amoroso na família. Então dê agora um abraço no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, quem estiver aí perto. Se não tiver, feche os olhos e imagine você abraçando. Nunca é tarde para dizer que ama a sua família. Além de ser amoroso, José teve orgulho da sua família. É tão bonito isso. Se fosse eu e você, acho que nós não agiríamos assim. Olha aqui como que José agiu. Depois escolheu 5 dos seus irmãos e os apresentou para quem?
Faraó. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você. Então José levou o seu pai Jacó ao faraó e apresentou a ele. José não teve vergonha, ele teve orgulho, fez questão de levar a sua família à autoridade máxima do Egito, ao faraó. Poucos tinham esse acesso, mas José pegou a sua família humilde e simples e disse: não, vocês terão isso, e os levou para apresentar. Olha aqui, faraó, esse é meu pai. Olha aqui, faraó, são os meus irmãos. Que irmãos? Aqueles que me venderam. Não, com orgulho. Tenha orgulho da sua família, tenha orgulho do seu pai, tenha orgulho da sua mãe, tenha orgulho dos seus filhos, não tenha vergonha. Ah, mas a minha família é imperfeita. Ela é imperfeita, mas ela é sua. É sua. Deus te deu. É a família que você tem. Não tenha isso. Ah, meus pais são quadrados. Mas são os pais quadrados que te amam. Ah, mas os meus filhos só me dão dor de cabeça, são mal educados. É os filhos que você tem, ama. Cada um deles. Ah, mas a minha esposa é assim, o meu marido é assim, é o que Deus deu a você, ama, não tenha vergonha. Já José fez questão de levar o seu pai e seus irmãos na presença de Faraó, bateu no peito e disse: essa é a minha família. Bata no peito com orgulho e diga: essa é a minha família. É a minha família. Tem defeito? Tem. É imperfeita? É, mas é a família que eu amo, é a família que me ama. Eu vou dizer algo para vocês, por mais que José tinha tudo, ele não tinha um amor verdadeiro de uma família, porque ele não a tinha ao lado dele. O amor verdadeiro sempre vai vir da família, e nunca de nenhum outro lugar. Mas além de ser amoroso, além de ter orgulho da família, ele foi humilde. José diz algo muito interessante, ele fala assim: agora não se aflige nem se recrimine por terem me vendido para cá. Ele diz: pois foi para salvar as vidas que Deus me enviou diante de vocês. Versículo 9 ele diz: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ele diz o quê? O que ele está dizendo com isso? Olha, Deus fez assim. Deus, a minha vida é uma vida controlada por Deus, não fui eu. Na vida, da biografia de José, ele entendeu que todo o sofrimento que ele passou, de tudo que ele lutou, de tudo que ele enfrentou, era a mão de Deus. Ele reconhece que não foi por méritos dele que ele chegou a ser o segundo homem mais importante do Egito, mas ele fala que foi Deus. Ele não diz: olha, vocês tentaram matar, vocês não, eles falam que até aquele mal que os irmãos fizeram, também foi algo que Deus permitiu. Ele era humilde para reconhecer que a vida deles dependia do Senhor. Você quer uma família abençoada? Não seja orgulhoso e bata no peito e diga: a família é porque eu sou, mas diga: a minha família é porque Deus é. Deus é comigo, Deus é com a minha família. O marido que eu tenho, Deus que me deu. Não faz cara feia não, não pode reclamar das bênçãos de Deus não. A esposa que eu tenho foi Deus que me deu. Os filhos que eu tenho foram Deus. Tudo que eu tenho foi Deus. Se é assim, o que eu tenho que fazer? Lutar pelo meu patrimônio. Quem te deu esse patrimônio? Deus. Então vamos lutar, vamos buscar. Sim, mito da família perfeita, mas a minha família não é perfeita, mas a minha família é a minha família. É por ela que eu vou lutar, é por ela que eu vou dedicar, é por ela que eu vou buscar cada vez mais lutar. Sabe o que significa o nome José? O nome de José significa acrescentado por Deus. E assim José foi na vida da família dele, acrescentou bênçãos
acrescentou anos de vida para aquela família, porque se não fosse ele, eles morreriam de fome. E assim também seja você. Eu tenho plena certeza que Deus trouxe você hoje aqui de manhã para te dizer isso. Seja um José na sua família. Seja o salvador da sua família. Lute pela sua família. Família perfeita. Família perfeita. Reconheça que ela é perfeita, mesmo diante das limitações de cada membro dela. Você não é perfeito. Sua esposa não é perfeita. Filhos não são perfeitos. Mas a minha família é perfeita aos olhos de Deus. Entenda que, apesar de, não é motivo de você desistir. Um vaso quebrou, é muito fácil hoje jogarmos fora. Um celular quebrou, dependendo, você vai e joga fora. Não é assim. A família não é para jogar fora, a família é para lutar, é para colar com Super Bond, é passar Durapox, nem sei se tem Durapox mais, né? Tem ainda? Não está aquelas massinhas? Tem ainda? É para isso. Não é para você jogar fora porque você acha que não dá mais. Ao contrário, lute pela sua família. Entenda que ela merece a sua luta. Por quê? Porque ela é o seu maior patrimônio. Lute sem desanimar. Lute sem desanimar. Não é fácil. Tem dia que você vai querer voar no pescoço da esposa. Tem dia que você vai querer realmente colocar o marido para fora. Mas é a bênção de Deus na sua vida. Lute. E por último, agradeça. Olha para mim e presta atenção. Deus não errou em colocar você na família que você tem. Deus não erra. Amém, igreja? Amém. Essa é a família que Ele te deu. Queridos, minha família não é perfeita, mas é nela que eu conheço e eu gozo o perfeito amor. Sua família não é perfeita, mas é nela que você vai gozar o perfeito amor. Que Deus te sustente, que Deus nos ajude e que venhamos lutar pela nossa família em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34 no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.